Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Que alegria estarmos novamente juntos, não é? Para prosseguirmos o nosso estudo dessa semana, entrega profética diária. Hoje é parte 2. Nós estamos meditando e extraindo pela graça revelações aqui no livro, né? De Mateus, capítulo 6, hoje versículo 10. É no Pai Nosso, amém? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, ou seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ontem nós falamos que colocar Deus como prioridade na nossa oração, como foco, é onde a fé é ativada. Não podemos orar olhando para o problema, olhando para o gigante, pensando no gigante, afetado pelos efeitos da queda. Orar preocupado vai fazer você terminar a oração preocupado. Haver a certeza do que se espera. Uma pessoa que faz essa viagem das circunstâncias para o trono do Senhor, uma viagem, o esconderijo do Altíssimo embaixo do sangue de Jesus. Uma pessoa que busca Deus pelo que Ele é. Chega diante do Senhor, investe tempo contemplando sua formosura, se limpando pelo sangue de Jesus, se entregando em níveis mais profundos. Ali a fé é restaurada no descanso. Nós recebemos força. Ali, sossegados na presença do Senhor, nós recobramos a lucidez de que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, a nossa comunhão com o Senhor, em primeiro lugar, é pela comunhão. É certo que, através dessa comunhão, o Senhor vai restaurar, porque desde a queda há muita necessidade, todas as áreas foram tocadas pelo inimigo. Mas ir diante do Rei com reverência, com adoração, com um nível de entregas cada vez mais profundo. É nessa posição, devolvendo a Deus o primeiro lugar que foi tirado. Lembre-se que o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, todo entendimento, com todas as tuas forças, toda a sua alma, né? E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aí foi realmente mudado. Mais urgente do que ter a nossa vida resolvida e os problemas resolvidos, que já foram resolvidos na cruz do Calvário, mas eu digo no visível, é termos comunhão com Deus mais profunda hoje do que ontem. Percebê-lo hoje mais do que percebemos ontem. Adorá-lo hoje mais do que adoramos ontem. Revelá-lo nos nossos relacionamentos com pessoas hoje de uma maneira mais intensa, com dons, com graça, com unção, com fruto do que ontem. Servir o corpo de Cristo de uma maneira mais excelente. Aqui, nessa segunda parte que nós estamos estudando, seja feita a tua vontade na terra como no céu, né? Venha o teu reino. Depois que nós nos comprometemos com Deus pelo que Ele é, nós vamos a Ele para servi-lo. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. Em primeiro lugar, aquilo pelo qual Ele nos salvou, para estarmos com Ele, para o servir. Qual é o servo que vindo, senta-se na mesa e se alimenta? Não, primeiro serve o seu Senhor. Recebemos graça e temos um chamado. Não é verdade? Ele disse para os discípulos, quando eu enviei vocês, vocês foram, faltou alguma coisa? Isso não faltou nada. Mas eles realmente se envolveram com o projeto de Deus, com a causa de Deus, com o chamado de Deus. Primeiramente, precisamos compreender que fomos salvos para sermos de Deus e para servirmos a Deus. Hoje temos um evangelho antropocêntrico, onde as pessoas vão na igreja para si mesmas, fazendo de Deus os seus servos, indo nos cultos apenas para pedir coisas para esta vida. Lá em Filipenses 3,19 diz que esse tipo de gente está desviado do propósito dentro da igreja, porque Deus nos salvou para sermos dele e para o servi-lo.
estar comprometido com a causa de Deus. Assim que a unção veio sobre Isaías, no capítulo 6, veio uma pergunta: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Comprometer-se com a causa de Deus, que é através do seu bom testemunho, dos dons, com tudo que Deus tem te dado, servir ao corpo de Cristo e alcançar vidas neste mundo. Sabe, o mundo, a qualquer momento Jesus virá e virá a grande tribulação. Sabe, amados, se Jesus viesse hoje, a coisa mais importante é que tuas vestes estejam limpas e o azeite transbordando, lembra das virgens que estavam preparadas? E levar conosco o máximo possível de pessoas. Porque o que mais importa realmente é que essas pessoas não vão para o inferno. Se o coração parar de bater, irmãos, claro que Deus tem saúde, Deus tem prosperidade, mas se o coração de uma pessoa para de bater, o principal é a salvação. Não é cesta básica. Cesta básica é importante, sim, mas em segundo lugar. Em primeiro lugar é a pregação do evangelho, com unção. É estarmos revestidos em oração, jejum, meditação na palavra. Jesus diz: eu santifico para que eles sejam santos. É estar envolvido com Deus e com a causa de Deus, com a palavra de Deus, com as pessoas perdidas, em ajudar os irmãos, seja com dons, com palavra, financeiramente, com roupa, seja o que for. Aquilo que Deus tocar no seu coração. Portanto, nós somos salvos nós somos salvos do pecado para sermos de Deus, para servirmos a Deus. E Deus não precisa de nada. Como é que eu vou servir a Deus? Servindo pessoas. Então, o mundo está já em contagem regressiva, todos os elementos ardendo se fundirão, vai derreter com uma bola de fogo, tudo é combustível para o inferno. Que pessoas devemos ser para escaparmos e também tirarmos deste mundo pecaminoso, né? A palavra eclesia são os chamados para fora do mundanismo. Não é sair do planeta, mas sair, meus amados irmãos, desse sistema de pensamento que o homem está desde a queda. Ansiedade, mundícia, pornografia, mentira, todo esse sistema, as obras da carne que estão lá em Gálatas 5. Então Deus nos salvou com um propósito. Ele nos salvou para sermos dele e para sermos embaixadores celestiais, representantes dele. Quando nós, além de sermos dele, tomamos a posição de Cristo em nós, presença da glória, e você é o embaixador dele, você não vai trabalhar só pelo seu salário, você vai trabalhar para ser um missionário. Em primeiro lugar, aproveitando bem as oportunidades, não como uma pessoa intransigente, xarope, conveniente, ranzinza, rabugento, não. Com amor. Lá em Colossenses 4, do 4 ao 6, diz: aproveite bem as oportunidades, né? Ajudando de forma agradável as pessoas a conhecerem a Cristo. Portanto, amar o Senhor e amar as pessoas. Apresentar para as pessoas o teu melhor amigo, que é Jesus, seja através da pregação, do evangelismo, da intercessão, do bom testemunho, de uma ajuda financeira. As pessoas não querem se comprometer com Deus. Elas querem extrair o máximo que podem sem se entregarem. Você viu aquele povo no deserto, como eles eram beneficiados? Eles não se entregaram. Por isso eles foram abençoados, mas não foram salvos. Josué e Caleb, que se entregou a Deus e à causa de Deus. Lembre-se que os reis magos, quando vieram para trazer recursos para Maria fugir para o Egito, pois Herodes queria matar Jesus, primeiro eles adoraram a Deus, depois ofereceram ouro, incenso e mirra. A Bíblia diz que primeiro nós nos oferecemos a Deus, depois oferecemos os nossos dons. O que Deus quer em primeiro lugar é nós, não é o nosso trabalho. Ele não nos salvou para sermos escravos, Ele nos salvou para sermos amigos. E por amor, nós queremos servi-lo. Porque Ele por amor morreu por nós por amor queremos dar a nossa vida para Ele. Portanto, uma igreja que não ensina as pessoas a guardar a palavra, a se comprometer com a palavra, a serem transformados de carnais para espirituais, não é igreja. A Bíblia diz em Efésios 4, do 11 ao 13, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e ensinadores da Bíblia, visando o aperfeiçoamento dos salvos. Então Deus tem um propósito muito claro, um povo todo seu, zeloso, especial de boas obras, que está se santificando, que está saindo da carne, entrando no Espírito, se entregando a Deus pela graça. Em todo o tempo com as vestes limpas, com a sede transbordando pela graça, comprometidos com Deus e com a causa de Deus. Que são pessoas, que são vidas.
levando os santos à maturidade e levando os pecadores ao arrependimento e à salvação. Quando nós estamos nessa posição, nós deixamos de ser rebeldes. Estamos preparados para a bênção, irmãos. Há muita gente que elas não são abençoáveis, porque elas estão fora da posição. Estão dentro da igreja, mas estão sendo ensinadas errado. Elas estão esperando a bênção, mas não estão se entregando a Deus. Por isso, o seu coração está cheio de ansiedade, de impureza, mundanismo, carnalidade, ervas daninhas. A fé ali é como um terreno que tem muitos espinhos que não germina. Então, quando eu me comprometo com Deus e com a causa de Deus, meu coração começa a se limpar, porque esse é um propósito ao qual eu vou me consagrar, e a fé vai brotar. E através da fé, Deus vai me acrescentar as demais coisas. Olha o que a Bíblia diz: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você está vendo? Portanto, quando uma pessoa ela está realmente recebendo o evangelho genuíno, Jesus deu uma diretriz clara, ensinando-as a guardar todas essas coisas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Põe a mão sobre eles, eles ficarão cheios do Espírito Santo, expulsarão demônios, consolarão os tristes, né? Lembra da unção que Jesus falou lá em Isaías 61? O Espírito do Senhor me ungiu para curar os doentes, libertar os cativos, consolar os tristes e pregar o arrependimento aos pecadores. Essa mesma unção está sobre mim e você. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele diz em João 14:12, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Portanto, uma pessoa que está envolvida com Deus e com o propósito de Deus, ele está legitimando a fé, sabe por quê? Não é uma barganha, é um posicionamento. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar e a vontade de Deus na sequência, eu estou preparado para que a fé verdadeira brote em meu coração. A fé verdadeira brota no coração de pessoas que estão comprometidas com Deus e com a palavra de Deus. Há muita gente, irmão, esperando a bênção fora da posição, não estão posicionadas. Deus não fala com um homem caído. Quando o homem se arrepende e se converte, a fé brota no coração. E se tudo é possível para Deus, tudo é possível para aquele que crê. Um coração sujo não consegue crer, um coração mundano não consegue crer. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 diz que se eu estiver misturado com o mundanismo, eu não perceberei o amor de Deus. Em Tiago 4,4 diz, meus amados irmãos, que se eu tiver alguma coisa do mundanismo no meu coração, eu sou inimigo de Deus. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3 que a avareza, a idolatria, que a paixão, que a impureza, elas são coisas que despertam a ira de Deus. Isso também está em Efésios capítulo 5. Então o que nós vemos é que muitas pessoas estão dentro da igreja e não escaparam da ira de Deus, porque elas não estão se entregando a Deus e continuam dando o seu coração para o diabo enquanto esperam as bênçãos de Deus. A multidão, de um modo geral, seguia o Senhor pelos pães e pelos peixes, mas o Senhor as repreendeu porque queria salvá-los, que os amava. E o pão vai dar fome de novo, e o peixe vai dar fome de novo, mas o Senhor queria dá-los a vida eterna, onde há um banquete lá no céu. Portanto, o Senhor nos ama tanto e não quer nos ver ir para o inferno, porque Ele sabe o que é o inferno. E nós vemos, meus amados irmãos, almas descuidadas e púlpitos que mantêm as pessoas assim. Venha como está e continue assim para sempre. Contanto que você dê o seu dinheiro, você pode continuar pecando, porque nós não vamos tocar no assunto do pecado, porque nós não queremos ofender você e perder dizimistas. Então, nós vamos pregar uma mensagem light, uma mensagem mundana, uma mensagem que está salvo, sempre salvo, você não precisa fazer nada, largar nada, você pode continuar sendo o que você era no mundo, você agora só mergulha na água se quiser e continua sendo o mesmo, não precisa mudar a sua maneira de pensar, sentir, agir, suas escolhas, não tem que largar nada, não tem que renunciar nada. Então esse evangelho sem renúncia, ele é falso, porque Jesus, chamando os seus discípulos, disse em primeiro lugar, se você não renunciar tudo que é do mundanismo, que é contrário a Deus, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus deixa bem claro, em Lucas 14:33. Quando nós compreendemos o chamado, porque hoje, irmãos, há muita gente falando em nome de Deus, mas é o demônio falando nos púlpitos. Porque quando alguém está ungido pelo Espírito de Deus, ele vai falar as mesmas palavras que Pedro, Paulo e João falavam. Hoje há muitos evangelhos que você vai ver, permissivos, que pregam outro Jesus. Paulo disse, se vocês ouvirem um outro evangelho e receberem um outro Jesus, vocês vão sofrer. Porque hoje eles pregam um Jesus que não se importa com o pecado, um Jesus que está sempre pronto a abençoar os desconcertados. Sabe, eles pregam um outro Jesus e um outro evangelho. Mas o evangelho de Pedro, Paulo e João, ele é confirmado pelo Senhor.
Sabe, querido, sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele é o Senhor que nos santifica pela graça. Não estou falando de culpa, de condenação, nem de esforço na carne. Estou falando de compreendermos o propósito, o chamado, de uma forma muito clara, como uma trombeta que toca para um soldado, ele sabe se é para ir para o pátio, se é para ir para a guerra ou se é para ir dormir. Hoje o que nós vemos são muitos evangelhos e muitos cegos guiando cegos, prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos do pecado e do mundanismo. Há muita gente desencaminhando as pessoas, homens que Deus não enviou, pastores que Deus nunca enviou, homens que se dizem profetas do Senhor e que pregam outro evangelho e que enganam multidões. Mas aquele que é a ovelha do Senhor conhece a voz do Senhor e quando ouve uma mensagem diz: eu discerno, este é o Espírito de Deus, essa é a mensagem de Deus, e de maneira alguma vai ouvir o Evangelho light, o Evangelho da porta larga, o Evangelho do mundanismo, o Evangelho que vai gerar mornos e amaldiçoados vômitos de Deus. Porque o evangelho genuíno, ele é desagradável à carne, mas aquele que é espiritual, essa palavra é como mel, mas aquele que é carnal, ele diz: eu não quero esse evangelho. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão como chão nos ouvidos e procurarão mestres que dão apoio e incentivo para o seu pecado, e carnalidade e mundanismo. Hoje não existe mais mundanismo, nem pecado, nem carnalidade, só existe bênção e vitória nesse evangelho misturado, esse evangelho falsificado. Evangelho falsificado gera mornos, e mornos Deus vomitará. Mas o evangelho genuíno, ele nos chama a um comprometimento com Deus e com a palavra de Deus. Nós vemos aqui o segundo aspecto do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse evangelho será pregado em todo o mundo, depois virá o fim. O Senhor nos comissionou, ele nos ungiu, nos deu uma diretriz clara. Deus não fala por enigma nem ponto de interrogação, cada um com seu dom. Ele nos chamou para sermos dele, para sermos alguém que de carnal, pela graça, vai se transformando em alguém espiritual. De alguém que era escravo da ansiedade, preocupação, medo, dúvida, agora tem a mente renovada pela palavra e consegue crer. Alguém que tinha um coração magoado, mundano, contencioso, soberbo, competitivo, que queria ser melhor que os outros, que julgava os outros, que fofocava dos outros. Agora um coração cheio de adoração a Deus e amor pelas pessoas, compaixão e misericórdia. Uma pessoa que era mundana, dos ídolos, uma pessoa que era misturada com mundanismo, preguiça, carnalidade, vaidade. Agora ele está entregando o seu corpo como sacrifício vivo, escondendo a sua nudez, vestindo-se com modéstia, impondo mãos sem ira nem contenda, para expulsar demônios, curar enfermos, para que pôr as mãos sobre as pessoas, elas sejam cheias do Espírito Santo, falem línguas celestiais, para que haja eficácia, para que haja levantando mão sem ira nem contenda, uma mão realmente ungida, sem imundícia, sem carnalidade e mundanismo, pela graça. Assim como Jesus se santificou para que através dele nós fôssemos santos. Ele diz em 1 João, porque todo mundo gosta de João 3,16, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas em 1 João capítulo 3, versículo 16, diz assim, 1 João 3,16, assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não teremos eficácia espiritual se formos mundanos, seremos um sal sem sabor. Os demônios não respeitarão a oração de quem tem brechas sem arrependimento e confissão. O diabo se deleita com alguém que, estando na igreja ou até tendo cargos e dons, não larga tudo que é do diabo. Eu quero dizer tudo que é do diabo. Absolutamente tudo que é do diabo. Não temos nada com o diabo. Jesus diz, lá vem aquele que não tem nada em mim. O diabo diz, isso não tem importância. Você já largou tanta coisa, aí você pode ficar. Se nós tivermos brecha para com o inimigo, a nossa oração será morna. Ele não respeita a oração de quem tem algo dele. E muitas vezes as pessoas conseguem renunciar 99,9%, mas tem um pecado de estimação, um demônio de estimação, e através daquilo a pessoa não tem eficácia. Não tem eficácia no seu ministério, ela ora e não acontece na vida das pessoas. É muito importante compreender que precisamos romper 100% com Satanás para termos autoridade sobre Satanás. Pastor, mas como que eu faço isso? Eu sou falho. O sangue de Jesus nos purifica se chamarmos pecado de pecado. Em Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa com a intenção de abandonar terá misericórdia de Deus, mas aquele que esconde o seu pecado, tudo o que fizer dará errado. Ou seja,
Quando você realmente chama pecado de pecado, 1 Coríntios 11:31, você não será julgado, mas será ajudado por Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, e quando eu confesso o pecado, sinceramente me arrependo, o Senhor não só perdoa, mas Ele me purifica de toda injustiça. O perdão ele é automático e Deus vai trabalhar naquele pecado como teu advogado para te levar ao nojo do pecado. Esse processo é dele. Eu sou o Senhor que santifica, que edifica a minha igreja. A nossa parte é meditar na palavra genuína que expõe o pecado, chamar pecado de pecado, e se arrepender e confessar e continuar se humilhando diante do Senhor. E a parte do Senhor é arrancar aquele pecado e nos levar ao nojo do pecado. Não apenas confessar e fazer de novo, confessar e fazer de novo, confessar e fazer de novo. Há muita gente que está nas igrejas e diz: eu sei que isso é pecado, Deus é misericórdia, não me julgue, está te faltando amor. Então a pessoa pensa que Deus vai ter misericórdia dela, sendo que ela permanece no pecado. A Bíblia diz em Romanos 2,4 que aqueles que continuam no pecado, sem arrependimento, a ira de Deus virá sobre eles. É muito importante compreender que muita gente está nas igrejas sendo ensinado errado, dizendo que Deus vai ter misericórdia de quem não se arrepende. E se arrepender não é apenas dizer de boca eu me arrependo, mas, sabe, é realmente com orações, jejuns e súplicas dizer: isso vai sair de mim. Senhor, me leva ao nojo. Dia após dia você está ali combatendo o pecado diante de Deus, mostrando sinceramente que você quer que aquilo saia da sua vida. Porque eu não estou arrependido de algo que eu posto na internet dando risada. Se eu digo que quero abrir mão dos ídolos, Senhor, me perdoa pela idolatria, e eu posto ídolos do rock, do futebol, música mundana, se eu posto ídolos de Hollywood, então eu não estou arrependido. Quando eu estou arrependido, eu tenho vergonha e nojo daquilo, não é verdade, irmãos? Então tem muita gente que fica pedindo perdão para Deus e continua fazendo. Me perdoa pela prostituição com a minha namorada e continua fazendo. Senhor, me perdoa por eu estar preguiçoso e continuo preguiçoso. Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu não evangelizo ninguém e continuo não evangelizando, fazendo a obra de Deus relaxadamente. Então isso não é perdão, isso não tem perdão, isso não é arrependimento. O arrependimento sincero, ele busca diante de Deus não apenas o perdão, mas o poder para parar de fazer o mal e o poder para começar a obedecer ao Senhor. E quem está nessa entrega sincera, com intensidade, essa pessoa, ela vai alcançar fé. Jesus diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é limpo de coração? Quando eu ouço o evangelho com a sincera sensação e intenção de obedecer a Deus. É claro que eu não vou conseguir obedecer de uma hora para outra, é um processo, né, irmãos? De carnal para espiritual é um processo. Mas quando eu ouço o evangelho com a intenção de obedecê-lo, sinceramente, irmãos, quando eu ouço o evangelho com a intenção de obedecê-lo, Deus vai começar a expor os pecados. E eu vou começar a dizer: Senhor, me perdoa, tira isso da minha vida. Eu vou lutar com aquele pecado, com todas as forças, com oração, com jejum, pedindo oração dos irmãos, desabafando com irmãos, pedindo oração. Se eu estiver lutando contra aquele pecado, a fé vai brotar no meu coração. Deus vai limpar o meu coração. Mas se eu disser: eu não quero que isso saia da minha vida, eu acho que isso não tem problema, isso não tem importância. Isso vai te tornar cego. Isaías 59, 1 e 2 diz que o pecado, ele cria uma cortina entre nós e Deus. Deus continua nos amando. Deus continua amando o pecador, mas o pecador não consegue amar a Deus, porque onde está o teu tesouro está o teu coração. E um coração que não se apega no Senhor, ele está apegado aos ídolos. E um coração que está apegado aos ídolos, ele não está limpo. E um coração que não está limpo, ele não vê a Deus. Ele ora, não percebe a Deus. Ele lê a Bíblia, ele não percebe a Deus. Ele vai no culto, ele não percebe a Deus. Entende? Esse é o preço que se paga por ser morno. Nunca vai ver a Deus. Muito caro, nunca vai ter fé. E ainda no final, o morno Deus vai vomitar. É triste, mas a mornidão hoje é 90% dos que vão para as igrejas, porque os pastores incentivam a mornidão. E são pastores mornos incentivando a mornidão, dizendo que não tem importância alguma. Mas aquele que realmente é sincero, ele discernirá que limpar o coração dia após dia, respeitar a santidade de Deus. Assim como Deus disse a Moisés: não venha para cá sem tirar o pó da sua sandália. O que nós vemos, sem dúvida, meus amados, que o evangelho da santificação, o evangelho genuíno está fora de moda, mas poucos, bem poucos, bem poucos ainda ouvirão e suportarão. Assim como num deserto inteiro só Josué e Caleb subiam um monte com Moisés e Arão e tinham fé enquanto o povo fazia o bezerro de ouro, assim, nesses últimos dias, muitos se chamam de cristãos, mas na verdade são mornos. Mas poucos, bem poucos suportam essa pregação que está ouvindo agora. Mas se você suportar, e o fogo vai passar. Se você suportar, o fogo vai passar e a fé vai brotar no seu coração. Como o ouro é depurado pelo fogo, assim a palavra genuína, ela vai arrancar tudo que é do diabo da nossa vida. Sabe o que acontece se a palavra de Deus não arrancar tudo que é do diabo da nossa vida? O diabo nos levará para o inferno.
Se tivermos algo do diabo, o diabo nos levará para o inferno. Dentro da igreja, iremos para o inferno. Eu sei que esse tipo de mensagem não é popular, não tem muitos likes, nem muitos views. Muitas pessoas, quando eu começo a falar isso, eles entram ali, ó. Tá vendo? Está escrito ao vivo ali? Eles entram e já saem. Eles já saem. Porque eles não suportam essa palavra. A Bíblia diz que não suportarão. Eu louvo a Deus pela tua vida se você não está se ofendendo com essa palavra e que se você suporta essa palavra. Porque muitos querem ter fé, mas não sabem o caminho da fé. Muitos querem chegar ao céu, mas não sabem como chegar ao céu. E quando você mostra o caminho estreito e a palavra genuína, as pessoas dizem, eu quero o céu, eu quero a bênção, mas eu não quero isso aí. Isso aí não. Tomar a cruz, renunciar a toda a carne e mundanismo, não. Isso é muito caro. Então, meus amados irmãos, o que eu te digo é que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Deus ama a todos e quer salvar a todos, mas poucos, bem poucos, suportarão, permanecerão nessa doutrina e responderão como terra boa de forma prática. Aquele que ouve e pratica é casa na rocha. Agora você entende por que tantas pessoas estão nas igrejas e não têm fé? Agora você entende por que tantas pessoas estão na igreja, mas não são de Deus? São joio, dão mau testemunho. Agora você entende por que as igrejas estão lotadas e as pessoas não estão indo para o céu e estão caindo no inferno todos os dias, multidões de crentes? Agora você entende por que as pessoas estão na igreja, mas não estão em Cristo, no Espírito? Talvez seja por causa do púlpito, está dando o alimento errado. Ou talvez porque o povo não queira essa mensagem e foge dessa mensagem. Procurarão mestres que digam para elas que não tem importância, que podem ser evangélicos misturados com mundanismo que não tem importância, que absolutamente que Deus não se importa e que não podemos ser tão radical e fanático assim. Na verdade, Deus só quer o coração e não importa o que você faça, não importa, porque na verdade Deus é amor e no final Deus vai salvar todo mundo. Vocês entendem? O evangelho light, ele é atraente à carne, porque não vai precisar renunciar, não vai precisar nada. É só sentar ali e dar o dinheiro e pronto, ficar esperando a bênção. Quero agradecer você que participou desta live. E com pesar eu digo, é muito triste que nesses últimos dias as pessoas estão procurando o evangelho que não a salva. É de doer o coração, amados. As pessoas pagam para serem enganadas. Elas amam a mentira. Dizem que são do Senhor, mas amam o mundanismo, pelo qual Jesus morreu para nos tirar dele. A palavra eclesia são os tirados do mundanismo. Hoje não existe mais mundanismo. As igrejas não veem mais isso como pecado. Pode ser evangélico e fazer tudo o que o ímpio faz, igualzinho. Porque agora estou salvo. Pensar os mesmos gostos, mesmas palavras, mesmas distrações, tudo igual. Mas eu sou evangélico. Eu louvo a Deus pela tua vida. Você que vai ainda ouvir essa mensagem, seja aqui no Facebook, no YouTube, ou pelo Drive, a mensagem que eu vou colocar daqui a pouco. Pensa bem o que você quer. Se você quer o mundanismo e Cristo, você não vai ter os dois. Muitos pregadores dizem que você pode ter os dois. Você pode ser um crente mundano e morno e ter Cristo. Você pode ser um crente mundano e morno e você vai ter a Cristo. Mas eu digo para você que esse não é o evangelho de Pedro, Paulo e João. Você não pode. Você não pode ter os dois. Você não pode ter os dois. Ou você é de Cristo, ou você é de Mamon. Não poder servir a dois senhores. Cuidado com esse evangelho da porta larga. Ele está enganando multidões, mas não vai enganar você. Vamos orar. Pai, obrigado por esses momentos maravilhosos, por esta palavra. Trabalhe em nossos corações, que o caminho da fé, ele é percorrido por bem poucos. É uma atmosfera rarefeita que poucos chegam lá. Poucos. Todo mundo quer a fé, mas ninguém quer percorrer o caminho da fé. Eles param pelo caminho, distraídos pelo mundanismo, carnalidade, preguiça, distrações. Eles fazem um voto de serem teus, mas não se entregam, Pai. Mas quanto a nós, estamos aqui diante de Ti. Tem misericórdia em nós, Pai. Nos ajude a sermos completamente teus. Como diz em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Que o Senhor conservará o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Confirme nosso coração, revela a Tua doutrina, Pai. Revela a Tua palavra, porque nós não podemos entendê-la com a mente caída, carnal.
Tenha misericórdia e revela a tua salvação, Pai. Revela a tua palavra. Arde em nossos corações. Não deixa nós seguirmos os falsos profetas. Não deixa nós irmos pela porta larga. Não deixa nós escolhermos o caminho mais fácil para a nossa carne. Nos ajude a sermos teus. Para que naquele dia, quando o Senhor vier, sejamos aquelas virgens com as vestes limpas e com azeite transbordando. Que o Senhor não nos pegue mundano, sujo, misturado com tudo aquilo que o Senhor se desagrada. Que o Senhor não nos pegue, Senhor Deus, com o coração sujo, e o Senhor tenha que dizer: aparta de mim, porque você tem iniquidade no coração. Mas que o Senhor não nos pegue, Pai, arrependidos, quebrantados, fazendo a sua vontade, comprometidos com a sua causa. O Senhor diz: bem-aventurado aquele que, quando o Senhor vier, achar fazendo assim. O Senhor o colocará sobre todos os seus bens. Lá em Mateus capítulo 24. Abençoa aqueles que vão ouvir, aqueles que ouviram e participaram dessa live. Em nome de Jesus. Quero agradecer a tua presença, amém? Que Deus te abençoe. Tem sido para mim uma grande alegria compartilhar essa palavra com os irmãos. E a minha intenção não é outra senão ver você cheio do Espírito Santo. Ver você agradando, frutificando o Senhor toda boa obra. Ver você caminhando realmente para o céu. Há muita gente que pensa que está indo para o céu. Há muita gente que pensa que é salvo. Há muita gente que pensa que é de Deus. Mas na verdade está sendo enganado por um falso profeta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.